Sejam muito bem-vindos a esta análise visual. Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura teológica simplesmente fascinante, elaborada por Marconi Farias. Para quem estuda textos antigos, decifrar todos aqueles significados pode ser um desafio e tanto, né? Mas a proposta de hoje revela como o uso de uma chave muito específica consegue de forma magistral decodificar uma das profecias bíblicas mais conhecidas e complexas da antiguidade. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela chave hermenêutica, depois o verdadeiro templo, a fonte de água viva, a direção ao Mar Morto, a expansão do reino e, por fim, a restauração final. Parte 1. A chave hermenêutica. Vamos direto à base de tudo, o conceito fundamental que o autor usa para analisar todo o livro de Ezequiel. E o que exatamente é essa tal de exegese cristocêntrica? Bom, no mundo acadêmico e teológico, interpretar as escrituras com essa abordagem significa, basicamente, colocar Cristo como a grande chave mestra que destranca todo o significado profético dos textos. Farias já deixa claro de cara que a visão do famoso rio de Ezequiel não é só uma promessa geográfica ou um pedaço de terra exclusivo para Israel. Muito pelo contrário. É uma revelação super profunda da obra redentora de Jesus. O rio, na verdade, aponta para a vida divina que fluiria do próprio Messias para restaurar toda a criação que estava decaída. Parte 2. O verdadeiro templo sagrado. E aqui a coisa fica muito interessante. A gente precisa examinar exatamente de onde esse rio nasce. Tem um contraste enorme acontecendo aqui. No Antigo Testamento, de onde a imagem original começa, a gente tinha o templo físico de pedra em Jerusalém. Historicamente, era lá que ficava a presença de Deus, o grande centro dos sacrifícios. Só que a análise propõe uma virada de chave brutal. No Novo Testamento, essa imagem é transformada radicalmente. O próprio Cristo passa a se apresentar como o verdadeiro e definitivo templo sagrado. Esse argumento ganha muita força quando a gente olha para o Evangelho de João. Jesus literalmente solta essa frase: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." E o texto bíblico deixa claro que ele estava falando do próprio corpo. Ou seja, isso muda completamente a forma como a gente lê aquele capítulo 47 de Ezequiel. A água não está simplesmente saindo de um prédio, ela aponta profeticamente para a vida inesgotável que jorra de um Messias crucificado e ressurreto. É brilhante. Parte 3. A fonte de água viva. Descendo mais um pouco esse rio, a gente precisa olhar de perto para a natureza dessa água. A evidência perfeita está de novo no Evangelho de João. Olha só essa proclamação. Jesus diz que de quem crer nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso não é um comentário isolado. É uma declaração oficial de que a fonte definitiva daquela mesma água viva que Ezequiel viu é ele mesmo. A visão original encontra sua realização completa e total bem aqui. Parte 4. Direção ao Mar Morto. E preste muita atenção neste detalhe geográfico, porque ele é o ponto alto da análise. É hora de fazer uma pausa e pensar para onde exatamente esse rio todo está indo. A narrativa não joga as águas para regiões que já são férteis, verdes e cheias de vida. Nada disso. A profecia manda a água direto para o Mar Morto, que é simplesmente o lugar mais estéril do planeta. Por que o texto faria uma coisa dessas? A resposta está no simbolismo absurdo do Mar Morto. Ele é a metáfora perfeita para a humanidade sem Deus, um lugar totalmente incapaz de gerar vida, contaminado e aprisionado na morte. Farias mostra que essa descida da água é como a encarnação de Cristo. Assim como a água desce até o ponto mais baixo da terra, Cristo desce até a nossa condição humana mais desolada. O fluxo vai rasgando o deserto, não atrás de quem já está bem, mas indo direto na direção daqueles que estão mortos espiritualmente. E isso nos leva à conclusão fantástica do autor sobre esse ponto. Onde Cristo entra, a morte perde autoridade. É literal. Quando o poder redentor do Evangelho bate naquelas zonas mortas da nossa vida, tudo é transformado. A vida simplesmente brota de forma irrevogável onde antes não existia um menor pingo de esperança. Parte 5. A expansão do reino. Vamos acompanhar agora a profundidade dessa água avançando. É uma progressão que não para nunca. A água bate primeiro nos tornozelos, depois chega aos joelhos. Em seguida, sobe para os lombos e, de repente, viram águas profundas, impossíveis de atravessar a pé. A ideia aqui é narrar a expansão imparável do reino de Deus. O Evangelho sempre começa parecendo uma coisa pequena ou superficial, mas ele vai avançando, vai se aprofundando até dominar completamente a existência humana. Vira uma força impossível de conter. Parte 6. E a nossa última parada no rio. Restauração e consumação final. A genialidade de tudo isso é como o início e o fim se conectam.
Na visão de Ezequiel, a gente tem aquelas árvores na margem do rio com folhas que trazem cura e frutos que não acabam. E lá no livro do Apocalipse, no fim dos tempos, adivinha? A gente vê exatamente a mesma cena. O rio da vida fluindo do trono e as folhas servindo para a cura das nações. É o fechamento perfeito, a consumação glorificada daquela antiga imagem do Messias. Juntando todas as peças, o que a gente tem? A certeza de que Cristo é o verdadeiro templo. Ele é a fonte inesgotável da água viva. Ele desce até os nossos lugares de morte para restaurar a criação inteira e cumprir a profecia. Ler o texto com essa lente muda absolutamente tudo. O que parecia só uma aulinha de geografia vira uma narrativa gigantesca sobre salvação. Para fechar, a grande mensagem fica resumida nesta frase fortíssima do autor. O rio é o evangelho em movimento. Esse movimento não fica parado, ele atravessa os nossos desertos e prova que os lugares áridos não são abandonados, mas viram o cenário perfeito para a glória restauradora de Deus. E isso deixa uma provocação no ar para a gente pensar. Quais são os pequenos mares mortos da nossa própria existência que ainda estão precisando desesperadamente ser inundados por essas águas profundas?